A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o evangelista Marcos Vinícius. Sou da Igreja Pentecostal Jesus Cristo é o Caminho, que se encontra na Praça Cruzeiro, Cajueiro, Pastor Presidente José Carlos Lopes. Eu estou aqui nessa tarde para deixar algo de Deus para a tua vida, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 14, que nos fala bem assim: Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço perdão aos irmãos, pois estou com um corte na boca. Está um pouco difícil falar, pois está doendo muito. Mas eu te peço que você fique até o final, porque Deus ele tem algo específico para falar com você, para te ajudar, para solucionar o teu problema, no nome de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, vamos analisar um pouco. A palavra de Deus, quando ela nos fala que bem-aventurado o homem que continuamente teme, Salomão, inspirado por Deus, está nos falando que muito feliz, que é o significado de bem-aventurado, muito feliz o homem, no sentido homem e mulher, pois o homem ou a mulher que teme e acredita a palavra do Senhor, ele ou ela é muito feliz. Então, bem-aventurado o homem que continuamente teme. Meus irmãos, como já foi comprovado e provado, a palavra de Deus, ela é viva, ela é pura, ela é santa, ela é perfeita. A palavra de Deus, ela muda vidas. A palavra de Deus, ela dá ao ser humano uma nova chance, um novo começo de viver a vida vencendo, de viver a vida cumprindo, concretizando o seu objetivo através da palavra de Deus. Então, pelas dificuldades, dores, doenças, coisas malignas que há nessa terra, a palavra de Deus, ela é o único refúgio para o ser humano descansar, para o ser humano acreditar que é possível vencer todas as coisas dessa terra. Então, quando você continuamente, constantemente teme a palavra de Deus, quando você constantemente acredita nela, ela se torna uma fonte de proteção para a tua vida. Ela se torna uma fonte de cura para as enfermidades. Ela se torna fonte de sabedoria para o homem, para a mulher que constantemente teme e acredita a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus ela é forte, ela é tremenda e é poderosa. Ela é tremenda o bastante para libertar qualquer ser humano das garras de Satanás, a qual o inimigo tem botado pessoas em depressões, doenças, pensamentos negativos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele quer que continuamente, dia após dia, horas após horas, segundos após segundos, você tema a palavra dele, você respeite a palavra dele, você confia a palavra dele, para que constantemente você venha ser muito feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. A palavra de Deus nos fala. Então,
há duas coisas que nós devemos entender. Quando eu escuto a palavra de Deus, quando eu temo a palavra de Deus, quando eu guardo, quando eu confio, descanso e acredito nela, eu me torno um ser humano muito feliz, bem-aventurado, como diz a palavra do Senhor. Mas quando eu escuto a palavra de Deus, quando eu guardo ela na minha vida e ponho ela em prática, ela se torna felicidade, ela se torna esperança, ela se torna força. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu escuto a palavra de Deus e não guardo, quando eu escuto a palavra de Deus e não executo, não ponho em prática, quando eu endureço o meu coração constantemente por falta da desobediência, eu vou cair no mal. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós estamos vivendo os dias que a dor, as doenças, as dificuldades estão aumentando. E o inimigo está tentando, muitas das vezes, endurecer o teu coração. O diabo está tentando endurecer o teu coração por permissão de Deus, te colocando problemas, dificuldades, para você não temer a palavra do Senhor, porque Ele sabe que se você endurecer o teu coração, se você fechar o teu coração, o teu ouvido para a palavra de Deus, você vai cair no mal. É certo. O ser humano que não confia, não teme a palavra de Deus, ele ou ela cai no mal. É certo. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vou te dar alguns exemplos de como que a palavra de Deus ela é forte, ela é poderosa. No mesmo livro de Provérbios, louvado seja o nome do Senhor, em seu capítulo 14, versículo 27, nos fala bem assim: o temor do Senhor é uma fonte devida para desviar dos laços da morte. Então, para você ver que a palavra de Deus ela é tão forte, é tão tremenda, que quando você teme, quando você confia e acredita na palavra de Deus, ela se torna uma fonte de livramentos para a tua vida. Então, quanto mais você crê na palavra de Deus, quanto mais você guardar ela e se esforçar para viver ela, ela vai se tornar uma fonte de poder, de livramentos para a tua vida. Ela vai te guardar das enfermidades, ela vai te guardar dos espíritos da morte, ela vai te guardar de qualquer tipo de força maligna. Louvado seja o nome do Senhor, mas tem que temer, tem que guardar, tem que acreditar na palavra do Senhor. O livro de Provérbios, louvado seja o nome do Senhor, seu capítulo 10, no versículo 27, também nos fala bem assim: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Então, mais uma vez, o temor de Deus, quando o ser humano acredita, respeita, reverencia, Deus, a palavra de Deus, que é o próprio Deus, aumenta os dias, acrescenta mais dias para o ser humano viver nessa terra. Então, quando você teme a Deus, ainda que você seja uma pessoa de idade, ainda que a medicina, os médicos tenham decretado os últimos dias seu aqui na terra, quando você teme a palavra de Deus e confia, Deus ele aumenta, Deus acrescenta anos de vidas.
Deus te acrescenta mais saúde, mais força, mais graça para você viver mais tempo na terra. Então não importa o que o homem e a mulher tenha falado, tenha te condenado, tenha te sentenciado à tua morte, o teu tempo aqui na terra. Mas se você temer a Deus e confiar, Deus vai aumentar os anos de vida seu aqui na terra. Então, meus irmãos, Deus, Ele só quer que nós confiamos e creiamos no poder da palavra dEle. Deus, Ele só quer que nós sejamos obedientes e não confiamos na nossa própria mente, no nosso próprio entendimento. E o livro de Provérbios mesmo nos fala sobre isso. Esse é o capítulo 3, do versículo 5. Nos fala bem assim, ó. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te apoie no seu próprio entendimento. Então Deus, Ele quer que em todos os nossos caminhos nós confiamos nele. Se você está triste, Deus, Ele quer que você confie nele. Se você está enfermo, está enferma, Deus quer que você confie nele. Se você não sabe mais o que fazer, Deus, Ele quer que você confie nele. E que você não se apoie no seu próprio entendimento. Porque quando você se encontra num momento de dificuldade e confia em Deus, você passa a ter uma esperança de que você vai conseguir vencer. Mas quando você está e se encontra num momento de dificuldade e se apoia na tua própria mente, a nossa mente é falha, é limitada, é pecadora. Ela vai falar para você que você não vai conseguir, que você não vai sair desse momento difícil. Então, Deus, Ele quer que nós confiamos nele. Se você confiar, se você temer, se você acreditar, se você respeitar, se você não duvidar da palavra de Deus, ela será tudo na tua vida. Ela será tudo que você precisa e tudo que você vai precisar. Ainda que pessoas te abandonem, ainda que você perca pessoas, ainda que a tua vida mude de uma forma inesperada, se você confiar e tiver Deus na tua vida, você vai ver que Ele é tudo o que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então creia em Deus, confia em Deus, tema a Deus. E Deus te livrará, te guardará, te protegerá e te dará força e graça para você viver nessa terra, vencendo na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor.